Olá, olá! Nessa nossa aula envolvendo os direitos das advogadas, um novo dispositivo incluído lá no Estatuto, no seu artigo 7º-A. Vamos trabalhar especificamente com um assunto novo na tela: direitos das advogadas. Direitos aplicáveis somente a elas, as mulheres advogadas. Artigo 7º-A do Estatuto da OAB, que é uma novidade incluída ao Estatuto pela Lei 13.363 de 2016. Tá bem? Direitos das advogadas. Professor, volta aqui comigo. Isso já me cheira um pouco mal. Direito só para advogada? Advogado não tem direito? Isso não violaria a isonomia? Você vai ver que não. Os direitos das advogadas, eles foram destacados no Estatuto da OAB exatamente para as advogadas. Advogados não terão esses direitos, porque são direitos que são aplicáveis às advogadas em condições especiais, que somente a mulher advogada poderia estar. Então vamos verificar quais são as condições que eu reputo de especiais para que as advogadas tenham determinados direitos. São condições especiais das advogadas gestantes, das advogadas lactantes, das advogadas adotantes e daquelas advogadas que tiverem dado à luz. Percebeu por que são direitos somente das advogadas? Advogada gestante, advogada lactante, advogada adotante ou ainda a advogada que tenha dado à luz. São direitos específicos para as advogadas em condições específicas. Durante a gestação, durante a lactação, após a adoção e após ter dado à luz. Então vamos dividir aí os direitos das advogadas em alguns grupos, tá bem? Vamos falar dos direitos das gestantes, das lactantes e, finalmente, das adotantes e das que tiverem dado à luz. Vamos falar ao mesmo tempo, porque são os mesmos direitos. Vamos lá. Começando aí com os direitos das gestantes. Você vai perceber que as advogadas gestantes terão direitos específicos e que têm algum sentido com a gestação. Primeiro direito que tem relação direta com a gestação é de as advogadas não serem submetidas a raio-x e a detectores de metais nas entradas dos fóruns e dos tribunais. Uma advogada gestante terá o direito de não ser submetida a raio-x e a detector de metal. Isso tem um objetivo claro: proteger a criança, proteger o feto. Porque a exposição a raio-x ou a detector de metal pode causar aí uma malformação. Esse é o objetivo da lei. Está resguardando não diretamente a advogada gestante, mas sim ao produto da gestação, que é a futura pessoa. Faz sentido ou não faz? Faz sentido. E os advogados homens? Eles têm a mesma prerrogativa? Claro que não. Por que um advogado homem não se submete a raio-x ou a detector de metal no fórum? Tem que se submeter, tá bem? Para a própria segurança aí do fórum. Embora isso seja um pouco questionado, às vezes por abusos, vem prevalecendo aí a possibilidade de raio-x e aqueles portais detectores de metais nos fóruns. O que mais? Pelo fato de a advogada ser gestante, garante-se a ela reserva de vaga de garagem nos fóruns e nos tribunais. Havendo garagem no fórum ou no tribunal, garante-se a reserva de vaga de garagem para as advogadas gestantes. Tá bem? E um terceiro direito das advogadas gestantes é o de terem preferência na ordem de sustentação oral
e pauta de audiências. Oh, que legal! Então, se a gestante tem preferência até em supermercado para passar a compra mais rápido, tem que ter a advogada gestante preferência em ordem de sustentação oral e pauta de audiências, se comprovada a condição de gestante. Então anda lá com o cartãozinho pré-natal. Comprovada a condição de gestante. Tá bem? Temos então aí 3 direitos das advogadas gestantes. Primeiro, não serem submetidas a raio-x nem a detectores de metais nas entradas dos fóruns, especificamente nos fóruns e nos tribunais. Ah, mas então uma advogada tem direito a entrar num banco sem passar pelo detector de metal. O estatuto não garante isso. O estatuto garante nos fóruns e nos tribunais, não em outros ambientes. Também se garante a gestante, a advogada gestante, reserva de vaga de garagem, não no shopping, porque no shopping já tem mesmo, ou numa loja, mas igualmente no Poder Judiciário. Não em outros lugares. O estatuto garante especificamente para o Judiciário. E preferência na ordem de sustentação oral e pauta de audiências comprovada a condição de gestante. Professor, qual é o prazo de duração dessa prerrogativa ou dessas prerrogativas? O prazo de duração é lógico, é temporário, enquanto durar a gravidez. O estatuto foi claro. Uma gestante não é gestante a vida inteira. Enquanto durar a gestação, as advogadas gozarão dessas prerrogativas. Não submissão a raio-x e a detector de metal nos fóruns e nos tribunais, reserva de vaga de garagem também nos fóruns e nos tribunais, e preferência na ordem de sustentação oral e pauta de audiências, desde que comprovada a condição especial. Tá bem? Voltando aqui comigo, você constata que faz sentido cada um desses direitos para as advogadas? Faz todo sentido. Tá bem? Por isso que esses direitos não constam no rol do artigo 7º. O legislador colocou especificamente no artigo 7º-A do Estatuto para destacar aí as prerrogativas das advogadas. No caso, inicialmente das advogadas gestantes. Vimos que elas têm 3 direitos específicos. Vamos agora para as advogadas lactantes. Direitos das advogadas lactantes. Lactantes são aquelas mães que estão amamentando, tá bem? E quais são os direitos das advogadas lactantes? Primeiro, acesso à creche, onde houver, ou acesso a local adequado às necessidades do bebê. Só que é um pouco utópico, porque se não há creche para todo mundo, para todas as mães, imagine para advogadas colocarem os filhos. De toda forma, o Estatuto prevê que as advogadas, enquanto estiverem em período de amamentação, terão aí acesso à creche para o filho, onde houver, ou acesso a um local adequado às necessidades do bebê. Voltando aqui comigo, eu ando até brincando nas aulas dizendo que agora nos fóruns vai ter que ter brinquedoteca, vai ter que ter berçário, porque teoricamente, diz o Estatuto, as mães, as advogadas que sejam lactantes, que estejam amamentando, terão direito a acesso à creche, vaga em creche para os filhos, onde houver. Ah, mas não tem creche na cidade, ou tem pouco lugar aí para o bebê, ou para os bebês aí das mães, né, da população em geral, permanecerem. Vai ter que ter um local adequado às necessidades do bebê. Tá bem? Vamos ver como esse direito na prática, aí no dia a dia, vai se desenvolver. Segundo direito das advogadas lactantes na tela. É também um mesmo direito das gestantes. Preferência na ordem de sustentação oral. Então, se tiverem 18 advogados e 2 advogadas e uma delas for lactante, ela passa na frente de todo mundo. Preferência na ordem de sustentação oral e pauta de audiências.
desde que comprovada a condição. Já acho um pouco mais complicado aqui comprovar a condição de lactante. Comprovar a condição de lactante seria demonstrar que ela está amamentando. Então, talvez, me parece razoável aí, que essa advogada porte algum documento médico dando conta de que a criança ainda está sendo amamentada por leite materno, tá bem? Está ainda em período de lactação. Tem mais algum direito para as lactantes? Direito específico não. Qual é o prazo que as lactantes dispõem para o exercício desses direitos? Enquanto perdurar a amamentação. Ah, então o lactante não tem acesso à vaga de garagem? Não, não tem sentido, ela não está grávida. A vaga em garagem se garante para a advogada gestante. O mesmo vale para não ser submetida a raio-x ou detector de metal. Não está mais grávida, então não tem aqueles direitos das gestantes. Tem direito agora a acesso à creche onde houver ou local adequado às necessidades do bebê, bem como preferência na ordem de sustentação oral e pauta de audiências, desde que comprovada a condição. Beleza? E, finalmente, direitos das advogadas adotantes e das que tiverem dado à luz. Eu coloco junto aqui porque são os mesmos direitos, tá? Elas vão ter os mesmos direitos. Tanto uma advogada que tiver adotado uma criança, como aquela que tiver dado à luz a uma criança, terá os mesmos direitos. Quais são? Acesso à creche, isso também vale lá para as lactantes, lembra? Onde houver, ou local adequado às necessidades do bebê. Acesso à creche onde houver ou local adequado às necessidades do bebê. Afinal, a criança já nasceu. Claro que a gestante não tem acesso à creche porque a criança não existe ainda. Por isso, o acesso à creche vale para as lactantes, que nós já estudamos, para as adotantes e para aquelas que tiverem dado à luz. E também a preferência na ordem de sustentação oral. E pauta de audiências. Desde que comprovada a condição. Então, para uma advogada adotante, esteja em posse da sentença que concedeu a adoção. Uma advogada que tiver dado à luz esteja na posse da certidão de nascimento da criança. Comprova aí que ela deu à luz. Por que é importante a comprovação dessa condição de adotante ou a condição de que deu à luz? Porque o Estatuto da OAB prevê que a duração desses direitos para as advogadas adotantes e para as advogadas que tiverem dado à luz será de 120 dias, que é o mesmo prazo de licença maternidade previsto na CLT. Tá bem? Licença maternidade lá da CLT. Então, o prazo aí será de 120 dias, tá bem? Então, a partir da adoção, uma advogada terá 120 dias para gozar desses direitos. A partir do parto, a partir do nascimento da criança, a advogada terá 120 dias para gozar dessas duas prerrogativas. Acesso à creche onde houver, ou local adequado às necessidades do bebê, e preferência na ordem de sustentação oral e na pauta de audiências, desde que comprovada a condição. E um terceiro direito específico das adotantes e daquelas que tiverem dado à luz é a suspensão dos prazos processuais. Ó que legal! Uma advogada que tiver acabado de adotar uma criança, uma advogada que tiver acabado de dar à luz, elas terão direito à suspensão dos prazos processuais. Só que tem um porém. Quando forem as únicas advogadas da causa, então
A Joana, advogada, adotou uma criança faz uma semana. Ela tem direito de que os seus prazos processuais fiquem suspensos, desde que ela seja a única advogada da causa. E desde que essa advogada, adotante ou que tenha dado à luz, tenha feito uma notificação ao cliente por escrito, comunicando que no processo desse cliente os prazos estarão suspensos, tá bem? Agora, calma. Quanto tempo dura a suspensão desses prazos processuais? Só 30 dias, né? Senão, isso iria prejudicar o bom andamento do processo. Os prazos ficarão suspensos por apenas 30 dias, em caso de advogada adotante ou que tenha dado à luz. Isso você localiza no artigo 313, parágrafo 6º do novo Código de Processo Civil. Artigo 313, parágrafo 6º do novo CPC. As advogadas adotantes e aquelas que tiverem dado à luz, mediante comprovação em cada um dos processos em que elas atuem, desde que sejam as únicas advogadas da causa, elas podem pedir ao juiz a suspensão dos prazos processuais. Quanto tempo? Por 30 dias. Mas será necessário que elas tenham notificado por escrito o cliente da paralisação do processo. Não se trata então de uma paralisação por ato do ou por iniciativa do judiciário, mas por iniciativa do próprio, ou da própria, melhor falando, advogada que se encontre nessas condições especiais. Tá legal? E com isso, então, meu caro aluno, minha cara aluna, concluímos essa nossa aula sobre prerrogativas. Sucesso e tenho certeza que você voltará ao LFG já na segunda fase do exame de ordem. Beijo, abraço, valeu, até mais.